Olá, está começando o Boletim Coronavírus dessa sexta-feira. As informações que você precisa saber sobre a pandemia. E a gente começa falando como a tecnologia está ajudando no combate ao coronavírus. Os primeiros testes com um robô desenvolvido aqui no Brasil mostraram que em 99,9% dos casos, a desinfecção de um ambiente deu certo. O equipamento foi batizado como Jaci. Vamos ver na reportagem. Alta tecnologia com um nome inspirado em lenda indígena. O nome da robô Jaci significa deusa da lua. Esse é um de vários projetos que a gente tem com a empresa. Todos eles têm um nome, então, inspirado na mitologia tupi-guarani. Pois como muitos dos robôs que operam na Lua, o Jaci é completamente autônomo. Para saber por onde andar, ele tem vários sensores. Com a fusão desses sensores, a gente constrói um mapa ao redor do robô. Com esse mapa, o robô evita colisões e em cima desse mapa é que ele computa a dose da energia de cada lâmpada. Baseado nessa dose, então, é que ele vai determinar pontos onde ainda é necessário fazer a desinfecção e definir essa trajetória de forma autônoma. A empresa fez a Jaci teleoperada, então uma pessoa à distância conseguia operar a Jaci nos diferentes pontos necessários para a desinfecção. Mas a luz ultravioleta ela é prejudicial às pessoas, então não é possível ter pessoas perto e operando com segurança. Foi pensado, então, a Jaci autônoma. A autonomia outros também têm. A inovação, se comparado a robôs de desinfecção de ambientes, é que o Jaci é 2 em 1. Utiliza radiação ultravioleta na maior parte do ambiente e onde ela não alcança, entra a dispersão de uma névoa ozonizada. Nesses pontos onde não foi possível chegar muito próximo, tem áreas que a luz não atingiu devido a obstruções, o algoritmo detecta que aquelas regiões ainda precisam ser desinfectadas e avisa para o robô chegar lá e dispersar uma névoa ozonizada. E ainda falando sobre tecnologia, o capacete Elmo inovou no tratamento contra a Covid-19. O equipamento, desenvolvido por especialistas do Ceará, reduz o risco de intubação por pacientes com quadros graves da doença. Depois de mais de um ano de uso nos hospitais, já tem muita gente que foi curada graças a essa tecnologia. Veja só. Eu venci, graças a Deus. Parabéns, dona Irisma, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Hoje muito obrigada. Um abraço para todos desse hospital. Um ano já se passou desde o dia em que esse vídeo foi gravado. Ele registra o momento em que a dona Irisma recebeu alta, depois de passar 2 semanas internadas com quadro grave de Covid-19. A aposentada teve 70% dos pulmões comprometidos. Essa situação só mudou quando ela usou uma técnica nova na época, o capacete Elmo. Quando eu vi o capacete, eu senti uma luzinha lá no fundo do poço. Eu sabia que aquele capacete ia me curar. Foi uma coisa tão forte que eu senti que a minha cura estava ali naquele capacete. E foi verdade. Com 2 dias eu já vim para minha casa. Dona Irisma foi a primeira pessoa a se recuperar da doença usando o Elmo. O equipamento desenvolvido aqui no Ceará reduz em até 60% a necessidade de internação na UTI e também a intubação. Já tratou mais de 3.000 cearenses na rede pública estadual nos primeiros 6 meses de uso. Para celebrar a conquista, um ano depois, ela decidiu agradecer pessoalmente aos profissionais que desenvolveram a ideia. Hoje, a aposentada está com a saúde plenamente recuperada. Um ano depois, ela retorna em consulta, muito bem, obrigado, com a capacidade pulmonar dentro da normalidade, fazendo suas atividades na família dela, na comunidade e muito satisfeita, mostrando que é possível superar a Covid e que o Elmo é uma ferramenta que pode colaborar decisivamente nesse processo. E olha que boa notícia, uma pesquisa divulgada pela Fiocruz mostra que há tendência de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave em todos os estados do Brasil, com exceção do Acre e do Amazonas. Mas apesar da melhora, em grande parte do Brasil, todas as unidades da federação apresentam regiões com indicadores de transmissão comunitária altos. Em 12 estados e Distrito Federal, há áreas com níveis bastante elevados. Isso significa que há um alto nível de hospitalizações e mortos. Por isso, as medidas de prevenção são fundamentais. E olha só,
Os índices mostram que a ocupação de UTIs e enfermarias para pacientes com Covid-19 no estado do Ceará é a menor desde abril de 2020. Especialistas acreditam que muito dessa queda acontece por conta do avanço da vacinação. Anexo não Covid. É o que diz a placa na porta do que foi há bem pouco tempo uma unidade de campanha do Hospital São José para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Com a diminuição das internações, a estrutura hoje realiza outros atendimentos. Esta é uma realidade de quase todas as unidades de saúde do estado, que viram os números da pandemia caírem com o avanço da vacinação. Com a vacinação das faixas etárias acima de 60 anos, que era nossa grande grupo de internação em UTI, a gente vê realmente esses números, conforme a vacinação foi avançando, a gente começa a ver o número de pessoas nessa faixa etária também diminuir, né? Inclusive com diminuição de mortalidade, que é o principal impacto da vacina, né? A internação de pacientes diminuiu tanto para leitos de UTI quanto para enfermarias. O Hospital São José, em abril, tinha 28 leitos de unidade de terapia intensiva voltados para o tratamento da Covid-19. Todos estavam ocupados. 3 meses depois, são 20 e apenas 45% de ocupação. Um número inferior à taxa de ocupação estadual, que se encontra em 48%. De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará, até esta quarta-feira foram confirmadas 23.287 mortes por complicações da Covid-19 no Ceará. Atualmente, 57.306 casos estão sendo investigados. Também foram registradas 911.021 confirmações da doença. Nas últimas 24 horas, nenhuma pessoa morreu por causa do coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid em Fortaleza passou de 41%. 26% das enfermarias no Ceará têm pacientes em tratamento do vírus. Em Fortaleza, são mais de 28%. No momento, apenas o Hospital Universitário Walter Cantídio está com todos os leitos de UTI ocupados no momento. Os detalhes estão no portal IntegraSUS. Aqui no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, dos 108 leitos de UTI voltado para o tratamento da Covid-19, 57 estão ocupados, segundo o portal IntegraSUS. Por conta desta diminuição, a unidade voltou a realizar cirurgias eletivas, em especialidades como cirurgia geral, urologia e otorrinolaringologia. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre a possibilidade de uma nova onda de infecção pelo novo coronavírus em todo o planeta. Algumas variantes, como a indiana, Delta, preocupam as autoridades. Daí a importância de continuarmos cumprindo rigidamente os protocolos sanitários e apostando na vacinação para conter o surgimento de novas mutações. Nós estamos vendo que algumas pessoas tomam a primeira dose e já na época da segunda dose deixam de tomar a segunda dose. A gente insiste que é difícil às vezes você se locomover até aquele local, mas vá tomar sua segunda dose. Continua o uso da máscara, continua a higienização das mãos, continua o distanciamento social, até a gente realmente conseguir vacinar mais e mais pessoas. Apesar do avanço da vacinação pelo país, muita gente tem dúvidas em relação à variante Delta. Veja a explicação da doutora Ana Escobar. Pessoal, um aviso muito importante. É o seguinte, vocês devem ter visto que a variante Delta do coronavírus está sendo identificada com cada vez mais frequência aqui no Brasil. Em vários estados, em várias cidades, a gente já tem a variante Delta circulando livremente. Então, o que é importante a gente saber dessa variante? Primeiro, ela é mais transmissível. Então, o vírus sofreu mutações, gerou essa variante que tem a capacidade de disseminação maior. Ela é mais grave? Não necessariamente, mas ela se dissemina mais, tá? Então, a gente tem a variante Delta circulando. Paralelamente, o que a gente está vendo no Brasil? Uma situação muito interessante, o que é? A média móvel de casos está diminuindo. Isso a gente tem visto já repetidas semanas, e isso é muito bom. Pode ser efeito da vacinação? Pode ser efeito da vacinação. Então, o que acontece? A gente vai vendo que a média móvel de casos está diminuindo, todo mundo vai se empolgando, vendo que nos outros países as pessoas já estão andando sem máscara pela rua, os estádios de futebol já tem gente, então vai todo mundo se empolgando
e vai se aglomerando. Então, por exemplo, São Paulo abriu a Avenida Paulista, já estava lotada de pessoas, né? Bares, esses locais públicos já começam a ter muita aglomeração de gente. Muita calma nessa hora, pessoal. Por quê? Porque olha só, qual a situação do Brasil? Maravilha que a média móvel de casos está diminuindo. Ótimo. Nós estamos agora no meio para o final de julho. Porém, o que acontece? Agora a gente tem assim, 40% da população está vacinada com uma dose no Brasil e 15% só completamente imunizada com 2 doses ou uma dose da Janssen. Então, gente, para que a gente consiga ter um relaxamento maior, é absolutamente necessário que pelo menos 70% da população esteja completamente imunizada. Então, a gente está longe disso. Então, vamos pensar, se a gente tem uma variante mais transmissível circulando, e se a gente ainda não tem uma taxa de imunização que nos deixe confortáveis, a gente tem que manter os cuidados. Eu sei que parece que é pisar na mesma tecla, falar a mesma coisa, mas é importante isso. Não dá para relaxar, a gente tem que seguir com máscara, distanciamento, ambientes arejados, que é super importante isso, higienização das mãos, tá bom? Até quando? Até que a gente tenha, graças às vacinas, o conforto de ter a maior parte da população vacinada, aí sim a gente pode relaxar. Porque só para lembrar, pessoal, quanto maior o número de pessoas infectadas, maior a chance de novas variantes aparecerem. E novas variantes que podem ser o quê? Resistentes às vacinas. Então a gente tem que segurar um pouquinho agora. Não é porque a média móvel está diminuindo, o mundo está abrindo, que a gente tem que relaxar. Ainda não estamos nesse momento, tá bom? Você prestou atenção, né? Os cuidados com a prevenção ainda devem ser mantidos. Então, use direitinho a máscara, lave sempre as mãos ou use álcool em gel e mantenha o distanciamento. Logo, tudo isso vai passar. O Boletim Coronavírus fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.